Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre os números inteiros. O que seriam esses números inteiros? Desde muito cedo, nós começamos a aprender sobre os números naturais. Os números naturais são aqueles números que nós utilizamos aí para contagem, que é 1, 2, 3, que foram criados aí a partir das necessidades humanas. Lembra que eu falei para vocês que o homem, ele utilizava pedrinhas, pauzinhos, anotações na parede para representar quantidades? E chegou um determinado momento que isso já não era mais possível, que não tinha mais como prosseguir com essas anotações. Então, criou-se aí os números naturais. E também, posteriormente, foi criado o número zero para representar o nada, quando você não tinha nada, não tinha algo que representasse isso. E a criação do número zero veio para representar o nada, quando você tem zero coisas. A gente não costuma utilizar esse termo, eu tenho zero sorvetes. Eu digo, eu não tenho sorvete, mas o número zero, ele veio para representação disso, do nada. A evolução da matemática, ela se deu a partir das necessidades humanas. Então, a partir do momento que o homem precisava registrar algo que ele não tinha como registrar, ou ele vislumbrava algo que não tinha como, então ele foi surgindo aí a necessidade de criar fórmulas matemáticas, cálculos matemáticos para se representar aquilo que antes não tinha representação. E os números inteiros, eles surgiram aí através dessas necessidades. Com a expansão marítima, a expansão do comércio, o homem precisava de um símbolo de números que representassem aí seus prejuízos. Então, quando se tinha prejuízos, era necessário representar esse prejuízo. E os números negativos, eles surgiram aí para a representação desses números, desse prejuízo, certo? Não quer dizer que os números negativos, eles servem apenas para isso. Nós podemos observar aí no clima. Nós temos climas positivos, né? A representação do clima tanto positivo quanto negativo. O que nós precisamos entender? Quando o clima ele está positivo e crescendo positivamente, isso quer dizer que cada vez mais está calor. Quando nós temos aí o clima abaixo de zero, que é como nós representamos e falamos, quando ele é negativo, nós temos aí cada vez mais frio. Nós temos também a representação dos números inteiros através aí da altitude, quando nós falamos acima do nível do mar, abaixo do nível do mar. Quando está abaixo do nível do mar, nós queremos dizer que este é um número negativo. Então, nós temos o zero como o valor central, como o zero, ele é um número neutro. Ele não é nem negativo e nem positivo. Então, por isso nós falamos que ele está ali no centro, onde após nós temos os positivos e também temos os números negativos. Os números positivos, eles podem ou não ser acompanhados do sinal de mais, e os números negativos são acompanhados do sinal de menos. Então, como fazer aí o cálculo, né, com os números inteiros, tendo números positivos e negativos? Então, quando nós estamos aqui falando de soma e subtração, o que nós temos que lembrar? Quando nós temos números, sinais iguais, tanto positivos como negativos, basta eu somar e manter o sinal. Então, se eu tenho um cálculo onde os sinais são iguais, eu vou somar e manter o sinal. Se os sinais são negativos, não, eu estou somando sinais negativos. Se é menos 2 com menos 7, eu vou juntar menos 2 menos 7, vai dar menos 9. E vou manter o sinal de negativo. Quando os sinais são opostos, eu vou subtrair e manter o sinal do número maior. Então, se eu tenho mais 10 e menos 7, eu vou ter um resultado positivo que é 3, porque o 10 ele é positivo e ele é maior. Mas se eu tiver menos 7
mais 3, então qual que é o meu resultado? 7 menos 3, 4. Quem é maior? O 7. O sinal do 7 é o negativo, então eu vou manter o sinal negativo. Quando eu vou fazer uma subtração com números inteiros, eu tenho que analisar e somar com o oposto do segundo número. Como assim? Tendo como exemplo 10 menos uma subtração, né? Não vou utilizar o sinal negativo. Menos 5, eu vou aqui fazer o jogo de sinal. Por quê? Por que eu falo que é o oposto? Porque esse negativo, ele vai mudar o próximo número. Então, menos com menos, como são sinais negativos iguais, vai dar positivo. Então, vai ficar 10 mais 5, que vai dar 15. Como resultado, 15 positivo, porque são sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, é dessa maneira que a gente faz aí a soma e a subtração, utilizando números inteiros, estando atento aos sinais que acompanham os números. Nossa aula, então, fica por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!